Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grata satisfação estar de volta. Vamos hoje iniciar um novo curso, Daniel e Apocalipse. A nossa aula de número 1 tem como título Os Tempos dos Gentios. E nós temos alguns objetivos a serem alcançados com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, dizer quando o cativeiro babilônico começou e por quanto tempo se estendeu. Segundo, explicar o simbolismo da estátua da visão de Nabucodonosor, relatada em Daniel, capítulo 2. Terceiro, relatar a resposta do rei Nabucodonosor ao milagre da preservação dos 3 hebreus, na fornalha. Quarto, explicar o símbolo da árvore do sonho de Nabucodonosor, conforme Daniel, capítulo 4. Estes são os nossos objetivos. E o texto de número 1 da nossa aula tem como título Daniel e seus companheiros numa corte pagã. O livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 1, começa com a seguinte expressão: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Para que entendamos bem o profeta Daniel, nós teremos que situá-lo dentro do seu contexto histórico. Antes que ocorresse o cativeiro da Babilônia, Judá teve 5 reis: Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Vamos começar com o rei Josias. Você pode acompanhar a história desse rei em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 22, e também 2 Reis, capítulo 23, versículos 29 e 30. Esse rei, ele iniciou o seu reinado com apenas 8 anos de idade. E ele foi um bom rei, baniu a idolatria, o culto a deuses pagãos em Judá e estabeleceu um grande avivamento ao ter encontrado o livro da lei que havia sido perdido na casa do Senhor. O relato de Reis e de Crônicas mostra que Josias morreu numa batalha chamada Batalha de Megido, numa guerra entre Judá e Faraó, Neco, rei do Egito. Josias, por sua vez, foi sucedido por seu filho Jeoacás. Isso aconteceu no ano 609 a.C. Jeoacás é também chamado Salum, em Jeremias capítulo 22, versículo 11. Jeoacás reinou em torno de 11 anos. E nesse período, Judá era uma espécie de nação testa de ferro do Egito. Judá pagava tributo para o Egito. Jeoacás, por sua vez, foi substituído pelo seu irmão Eliaquim, que teve o seu nome mudado para Jeoaquim. Este reinou apenas 3 meses e foi substituído pelo seu irmão Joaquim. Joaquim reinou durante 11 anos e ali aconteceu uma transição. Até aquele momento, Judá estava nas mãos dos egípcios, mas a partir do governo de Joaquim, Judá passou a ser uma nação a serviço da Babilônia. Judá pagava impostos para a Babilônia. Joaquim reinou 3 meses apenas e foi substituído pelo seu irmão Zedequias. E foi exatamente no governo de Zedequias é que Judá foi para o cativeiro da Babilônia. No ano de 606, Judá terminou indo para a Babilônia. Nabucodonosor não fez isso de uma vez só, mas sim através de 3 levas. Ele fez 3 investidas em Judá. A primeira em 606 a.C. E nesta leva seguiu Daniel e seus irmãos. Isso aconteceu no reinado de Jeoaquim. A segunda investida foi no ano de 597 e a terceira no ano de 586, agora no reinado de Zedequias. Há um profeta muito importante nesse período chamado Jeremias. Todos esses reis, últimos de Judá, foram inimigos do profeta. Aliás, Zedequias por diversas vezes foi exortado a continuar pagando tributo à Babilônia, através do profeta Jeremias. E isto trazia na relação do rei com o profeta uma situação de profunda antipatia. Jeremias foi perseguido, foi preso, e nós o conhecemos pela Bíblia como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele exerceu o seu ministério num período extremamente complicado da história de Israel. Zedequias, então, resolveu rebelar-se contra Nabucodonosor, e esse, então, veio numa terceira leva.
numa terceira investida, e levou os restantes de Judá cativos para a Babilônia. Zedequias teve os seus olhos vazados e a cidade foi literalmente destruída. O livro, então, começa com a expressão no ano terceiro do reinado de Jeoaquim. E nós já falamos algumas coisas a respeito do contexto histórico. Jeoaquim tinha sido levado preso por Nabucodonosor na sua primeira investida em Judá, no ano de 606. E ele levou consigo preso Daniel e os seus 3 amigos. Judá foi parar no cativeiro da Babilônia. E nós encontramos aí a expressão entregou, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá. É claro, havia toda uma situação ali presente. A expressão o Senhor entregou dá a entender que o Senhor permitiu que Jeoaquim e Judá caísse nas mãos do poderio das forças da Babilônia. Chegando à Babilônia, havia um clima característico daquele império. Nabucodonosor trouxe jovens, os mais inteligentes, os mais preparados possível. E aí é que entra Daniel e os seus 3 amigos. Estudiosos da Bíblia afirmam que eles tinham aproximadamente 14 a 16 anos de idade. E eles tinham que ter praticamente 3 qualidades. Em primeiro lugar, qualidades físicas. Tinham que ser jovens sem nenhum defeito. Em segundo lugar, qualidades intelectuais. Tinham que ser pessoas doutas em toda a ciência. Em terceiro lugar, qualidades sociais. Tinham que ser pessoas preparadas para assistirem no palácio. Esses jovens seriam mantidos por 3 anos. Seriam aculturados de acordo com os hábitos e a maneira de ser das pessoas da Babilônia. Eles deveriam ser muito bem alimentados. E aí entra algo muito interessante no perfil de Daniel e de seus amigos. Em Daniel, capítulo 1, versículo 5, o rei determina-lhes a ração diária, isto é, das suas iguarias reais. Porém, Daniel assenta no seu coração não contaminar-se com as iguarias do rei. Eram 4 jovens. Daniel, o significado desse nome é Deus é meu juiz. Ananias, que significa Jeová é gracioso. Misael, que significa quem é como Deus. E Azarias, que significa Deus é meu ajudador. Esses 4 jovens tiveram seus nomes modificados. Daniel passou a se chamar Beltesazar, que significa Bel te proteja. Bel era uma divindade dos babilônios, correspondente a Marduk e a Baal, era um deus pagão. Ananias teve o seu nome mudado para Sadraque, que significa ordem de Acu. Esta era uma deusa dos babilônios. E Misael teve o seu nome mudado para Mesaque, que significa quem é como Acu. E Azarias teve o seu nome mudado para Abdênego, que significa servo de Nego ou servo de Nebo. Este era um ídolo que representava Mercúrio. Esses rapazes tiveram seus nomes mudados de acordo com as entidades babilônicas, de acordo com as características do culto aos deuses da Babilônia. E o propósito era muito simples, era aculturá-los e levá-los a se esquecerem do seu povo, da sua pátria e do seu Deus. Porém, Daniel resolveu no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E então ele solicitou ao chefe dos eunucos que eles comessem apenas vegetais, ao que ele temeu, dizendo que isso poderia soar aos ouvidos do rei como algo negativo. E, havendo qualquer problema na aparência deles, o chefe dos eunucos seria punido. Então Daniel propôs ao chefe dos eunucos comer legumes durante 10 dias, e ao final deles seria feita uma avaliação. E o eunuco então concordou com esta proposta. E ao final dos 10 dias, ele percebeu que, ao contrário, a aparência daqueles jovens estavam muito melhor ainda. Não haveria nenhum problema em que eles
deixassem as iguarias do rei e comessem apenas vegetais e legumes. Daniel estava no seu coração procurando agradar ao Senhor e consagrar a sua vida a Deus. E nós percebemos no versículo de número 17 que Deus honrou essa atitude de Daniel em manter-se separado para ele. Eu quero partilhar com você desse versículo. Você pode acompanhá-lo aí na tela da sua televisão. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus estava premiando aqueles 3 jovens com conhecimento e inteligência, e a Daniel, Deus estava premiando com um quinhão maior. Além de conhecimento e sabedoria, Deus estava dando a ele discernimento e inteligência quanto aos sonhos e às visões. O último versículo do capítulo 1 de Daniel termina dizendo assim: Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Isto é, Daniel cobriu praticamente todos os reis da Babilônia, com exceção do pai de Nabucodonosor, chamado Nabupalazar. Mas depois de Nabucodonosor, até a derrocada, até a queda do império da Babilônia, Daniel esteve atuando ali, e sempre de uma forma relevante, de uma forma significativa. O texto número 2 da nossa aula tem como título Os 4 últimos impérios mundiais. Nós encontramos esse assunto em Daniel capítulo 2. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e este sonho o perturbou de uma forma imensa. Então ele chamou todos os sábios, os caldeus, os adivinhadores da sua corte, para que eles dessem a interpretação do sonho. E ninguém podia fazer isso, mesmo porque Nabucodonosor não revelou a eles que sonho era esse. Então a tarefa desses encantadores era extremamente complicada, porque não era uma questão de dar uma interpretação do sonho, mas era, em primeiro plano, saber que sonho Nabucodonosor havia tido. Diante da impossibilidade dos sábios e encantadores da Babilônia de resolver o problema do sonho de Nabucodonosor, esse decidiu que todos deveriam morrer. Então ele nomeou o chefe da sua guarda, chamado Arioque, para que este matasse todos os sábios da Babilônia. Daniel ficou sabendo disso e então solicitou ao chefe da guarda de Nabucodonosor que o levasse à presença do rei. E então Daniel pediu um tempo para que ele pudesse resolver aquele grande enigma. E é lógico, se colocou em oração diante do Senhor para que o Senhor o revelasse. Daniel orou junto com seus amigos para que o Senhor pudesse revelar aquela grande questão. E então Daniel colocou-se na presença de Nabucodonosor e lhe deu a revelação do sonho. O rei havia sonhado a respeito de uma grande estátua. E essa estátua estava dividida em 4 partes. Ela tinha a sua cabeça de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e os quadris de bronze e as suas pernas de ferro. E os pés eram feitos de uma mistura entre ferro e barro. Esta era a visão, era o sonho que Nabucodonosor havia tido e que os encantadores, os sábios, os caldeus não puderam dizê-lo a Nabucodonosor. E o rei havia colocado esta grande questão para os seus sábios, isto é, não lhes revelando o sonho que tivera, com medo de que fosse enganado por aqueles homens. A visão da estátua representava 4 grandes impérios, 4 grandes reinos. Por exemplo, a sua cabeça era de ouro fino e esta era uma representação da Babilônia. Nós temos também o seu peito e os seus braços de prata. Isso era uma representação do Império Medo-Persa que substituiu o Império Babilônico. E nós vemos que o seu ventre e quadris eram de bronze, representando o grande império grego. Por fim, as suas pernas eram de ferro. E isso era uma representação do Império Romano. E nós temos algo muito interessante na história, é que o Império Romano se dividiu
num determinado tempo, entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente, representando justamente as duas pernas dessa estátua. A cabeça da estátua, então, era de ouro fino, representando o Império da Babilônia. O seu peito era de prata, representando o Império Medo-Persa. Os seus quadris e o ventre eram de bronze, representando a Grécia. E as suas pernas eram de ferro. Os seus pés eram uma mistura de ferro e barro, representando o Império Romano. E de repente, no sonho de Nabucodonosor, veio uma pedra lançada da montanha e bateu contra a parte de barro dos pés dessa estátua. E essa estátua, então, foi totalmente demolida. Essa expressão, uma pedra que foi arremessada de uma montanha contra os pés da estátua, é uma representação do último império, do último reinado, o reinado de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu no monte. Uma pedra foi lançada do monte contra os reinos e eles foram esmiuçados. E Daniel faz uma comparação entre esses 4 reinos e o reino daquele que arremessou da montanha uma pedra contra a estátua. Este reino seria um reino eterno, seria um reino para todo sempre. Dando essa interpretação a Nabucodonosor, a reação do rei é o que está no capítulo 2, versículo 48. Quero fazer essa leitura com você. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Este foi o prêmio de Daniel, ao resolver um problema humanamente impossível. É claro, ele não estava resolvendo a questão do sonho de Nabucodonosor por méritos humanos. Ele mesmo engrandeceu ao Senhor, dizendo que o Senhor lhe daria a revelação. E como consequência disso, tornou-se governador de toda a Babilônia e chefe supremo de todos os sábios daquele lugar. O texto número 3 da nossa aula tem como título O Orgulho Religioso Abatido. O rei Nabucodonosor fez para si uma imagem e ele ordenou que, ao toque de uma trombeta, todos os habitantes da cidade deveriam se curvar e adorar a estátua que ele havia feito para si. Quem não fizesse isso perderia a sua vida, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E então, é claro, os babilônicos ficaram atentos com os judeus que ali estavam, porque nos 10 mandamentos eles tem o princípio de não adorar a Deus algum a não ser a Jeová. E o texto de Daniel, capítulo 3, diz que ao tocar a trombeta, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego, não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor e foram denunciados, levados à presença do rei, que os arguiu dizendo por que eles não haviam feito isso e que eles perderiam a vida por causa daquele ato. Aqueles amigos de Daniel, mostrando profundo compromisso com o Senhor, disse a Nabucodonosor que se o Senhor os quisesse salvar da fornalha de fogo ardente, os salvaria, mas que se o Senhor não quisesse, assim mesmo eles não se curvariam diante da estátua que Nabucodonosor havia levantado. Naquele momento, uma grande ira tomou conta do rei e ele ordenou que a força do fogo daquela fornalha fosse aquecido por mais 7 vezes e aqueles rapazes lançados ali. Tendo feito isso, Nabucodonosor percebeu que no meio do fogo não estavam apenas 3, mas estavam 4 pessoas que andavam de lá para cá. E ele exclama dizendo que a aparência do 4º homem era semelhante à aparência do Filho dos Deuses. Quem estava ali, junto de Sadraque, Mesaque e Abidênego, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, a vida deles foi preservada. Eles não foram extintos através do fogo da fornalha. O Senhor estava com eles e eles foram livrados. É interessante notarmos que eles não foram livrados da fornalha de fogo ardente, mas eles foram livrados na fornalha de fogo ardente.
Isso significa que nós, nosso dia a dia, vamos enfrentar lutas, tribulações, dificuldades. E é impossível vivermos nesse mundo sem que essas coisas nos alcancem. Mas dentro do processo, o Senhor se apresenta e nos ajuda, dando-nos a vitória. No capítulo 3, versículo 29 do livro do profeta Daniel, nós percebemos que o rei, percebendo que tinha sido testemunho ocular de um grande milagre, ele faz um decreto. Acompanhe comigo essa leitura. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar-nos como este. Nabucodonosor ficou perplexo diante de tal livramento, e ele proibiu blasfêmias e qualquer reação negativa em relação ao Deus desses três rapazes. O texto de número 4 da nossa aula tem como título O Orgulho Político Castigado. Nós temos nesse capítulo 4 um depoimento de Nabucodonosor. Ele começa esse capítulo exaltando o Senhor. Ele estava contando a respeito de uma experiência que ele havia tido. Ele sonhou à noite com uma grande árvore, uma árvore frondosa. Essa árvore representava o Império Babilônico. Era uma árvore frondosa, imensa. Segundo o sonho de Nabucodonosor, tocava até os céus. Era uma árvore frutífera e os animais escondiam a sua sombra. E de repente veio um vigilante, um anjo do Senhor, e disse: derribai a árvore, deixe apenas a cepa da árvore. Esta era a visão que Nabucodonosor tinha tido. Então Daniel veio e lhe deu a interpretação, dizendo que a árvore era o império da Babilônia, e que esse império cairia, e que a cepa da árvore significa que esse império caído outra vez surgiria. E Nabucodonosor seria também expulso da convivência humana, viveria como animal. Daniel estava trazendo a Nabucodonosor uma advertência divina a este homem contra o orgulho. E aí nós encontramos no versículo de número 30 que realmente Nabucodonosor não obedeceu à advertência que estava recebendo. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória de minha majestade? Esta era a expressão do rei Nabucodonosor, mesmo tendo ouvido aquela advertência. E naquele momento, então, ele ouviu uma voz do céu que lhe dizia, está no versículo 31 do capítulo 4 de Daniel: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa era uma manifestação do Senhor, trazendo para Nabucodonosor uma punição para o seu orgulho. Ele seria expulso da convivência humana, viveria como os animais. As suas unhas cresceriam como as unhas de animal, e ele receberia pelos também como pelos de animais. O seu corpo estaria exposto ao orvalho das madrugadas. Esta era a punição que Nabucodonosor estava recebendo. Durante 7 anos ele viveu assim, até que o Senhor o trouxesse de volta à convivência humana. E quando ele retorna, ele começa a exaltar e a glorificar o nome do Senhor, dizendo que ele é bendito eternamente, que ele é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor estava reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele é realmente o Senhor dos impérios. Ele é o Senhor de toda a história. E, como Deus soberano, ele se apresenta também extremamente longânimo. Nabucodonosor poderia ter sido simplesmente destruído, mas isso não aconteceu assim, por causa da longanimidade do Senhor. O Senhor opera
com o seu exército sobre esta terra. Ele reina de uma forma completa e absoluta. E os monarcas desse mundo, os grandes reinos, se dobrarão diante do seu poder e da sua majestade. Estamos chegando ao final da nossa aula. Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro. Este é o programa Classe Bíblica no Ar, é uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Daniel e Apocalipse. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 2. O título dela é Os Impérios Mundiais Discriminados. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de, primeiro, explicar o que significa as palavras Mene, Tekel e Parsim, de Daniel capítulo 5. Segundo, dar o nome do rei que, segundo a profecia, iria capturar Babilônia e o nome do seu império. Terceiro, associar os animais simbólicos de Daniel capítulo 7 com os países por eles representados. Quarto, identificar a pessoa simbolizada pelo chifre notável, conforme Daniel capítulo 8. Esses são os nossos objetivos. Só recapitulando, o livro de Daniel, ele trata de assuntos referentes ao período do cativeiro. Daniel foi levado junto com o rei Jeoaquim na primeira investida de Nabucodonosor a Judá, no ano de 606. Ele e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidênego, tinham em torno de 14 a 16 anos de idade. E eles foram levados para a corte do rei, porque eram rapazes perfeitos fisicamente, intelectualmente eles se sobressaíam sobre os demais, dominando toda a ciência, e eram rapazes, do ponto de vista social, preparados para servirem no palácio do rei Nabucodonosor. Os acontecimentos então se deram na Babilônia. Daniel passou praticamente por todos os reis da Babilônia, com exceção do pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar. O livro tem duas divisões principais. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele é um livro de história. Ele contém uma parte histórica. E do capítulo 7 até o capítulo 12, ele contém profecia. Então, duas partes no livro de Daniel. Parte histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6, parte profética, do capítulo 7 até o capítulo de número 12. O tema do livro de Daniel está relacionado à capacidade que ele tinha de, sob inspiração divina, revelar sonhos, revelar mistérios. Nós encontramos o tema do livro de Daniel em Daniel capítulo 2 e 22 e Daniel 4 e 25. Vou fazer essa leitura com você. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2 e 22. Agora Daniel 4 e 25. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Estes são os temas do livro. Quanto aos objetivos do livro de Daniel, nós poderíamos listar alguns. Primeiro, mostrar o amor de Deus em preservar a Israel como nação. Segundo, revelar o futuro do mundo gentílico. Terceiro, revelar o futuro da nação israelita. E quarto, revelar os eventos do fim. Ele tem também um conteúdo escatológico. E nesse sentido, nós devemos estudar o livro de Daniel lado a lado com o livro do Apocalipse. Porque esses dois livros tratam de revelações das coisas do porvir. O Apocalipse se atém às revelações das coisas do porvir. O livro de Daniel, por sua vez, tem duas naturezas. Uma natureza histórica e uma natureza profética. E o texto de número 1 tem como título A Queda do Primeiro Império Mundial, a Babilônia. É só você abrir a sua Bíblia no capítulo 5 de Daniel. E você terá todo um relato de como aquela civilização, aquele império, humanamente impossível de ser derrotado, passou. Capítulo 5 narra que Beltesazar estava numa grande reunião, numa grande festa, e ele trouxe os utensílios do templo do Senhor, trazidos de Judá,
para que eles pudessem beber, para que eles pudessem fazer uma grande farra utilizando os objetos sagrados do templo do Senhor. E então, de repente, eles percebem uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Já havia se passado 70 anos. Jeremias tinha profetizado que o cativeiro da Babilônia duraria por 70 anos. E então aparece essa mão escrevendo na parede. E nenhum encantador, sábio, feiticeiro ou caldeu na Babilônia soube dar a interpretação do que estava escrito ali para Beltesazar. E então ele, num grande conflito, ouviu a sua mãe, que lembrou-lhe a respeito de um homem chamado Daniel, em quem havia um espírito excelente, e que esse Daniel poderia lhe dar a interpretação. Beltesazar era filho de Nabonido. Se consultarmos a história, nós vamos perceber exatamente isso. E alguns historiadores veem aqui alguma contradição, porque nesse período o rei era Nabonido, e o nome de Beltesazar não consta no relato histórico. Só que, estudando o assunto mais a fundo, nós percebemos que Beltesazar era uma espécie de rei corregente com o seu pai. O seu pai era uma espécie de playboy, que vivia sempre em viagens, que vivia sempre em turismo, em viagens de veraneio, e deixava o seu filho representando o reino da Babilônia. Beltesazar, então, ele regia junto com seu pai. É tanto que, ao ver aquele escrito na parede, ele prometeu a quem decifrasse o que estava escrito ali grandes presentes. Por exemplo, seria vestido de púrpura, seria dado a ele presentes caríssimos, ouro, prata, e essa pessoa seria colocada como terceira no reinado da Babilônia. O que é que ele queria dizer com isso? Que a primeira pessoa da Babilônia era o seu pai Nabonido, que a segunda pessoa era ele próprio, rei naquele momento, de fato, da Babilônia. E a pessoa que desse a interpretação do que estava escrito na parede seria colocada como a terceira pessoa no império da Babilônia. Então Daniel veio e lhe deu a interpretação do sonho. Só que Daniel, sabendo o que estava ali, disse a Beltesazar que os seus presentes ele poderia ficar com eles todos, ou que ele os desse a quem ele quisesse, porque Daniel não os queria, porque sabia o que estava escrito na parede. Daniel estava demonstrando extrema coragem e autoridade espiritual ao dar a Beltesazar o significado do que estava escrito na parede. Era o próprio Deus que estava escrevendo naquela parede e trazendo a Beltesazar uma mensagem de juízo. Por exemplo, no versículo de número 26, Daniel dá a interpretação da palavra Mene. Ele disse que ela significava: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. No versículo 27, a palavra Tekel, que na interpretação de Daniel significa: pesado foste na balança e achado em falta. E no versículo número 28, a palavra Peres. E aí, alguns intérpretes veem aí uma aparente contradição, porque na verdade o que estava escrito na parede não era a palavra Peres, mas sim a palavra Parsim. Só que a explicação é muito simples. A escrita na parede estava colocada no plural, a palavra Parsim tinha uma forma plural. E Daniel, ao dar a interpretação do sonho, ele utilizou a palavra no singular, a palavra Peres. E o significado desta palavra é dividido. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E naquele momento, então, os medos e persas entraram e dominaram a Babilônia. Uma coalizão entre os medos e persas foi o responsável pela derrocada de Beltesazar e do Império Babilônico. O texto número 2 da nossa aula tem como título o Segundo Império Mundial, a Pérsia. Eu disse anteriormente que a Babilônia caiu debaixo de uma união de forças entre a Média e a Pérsia. E ao longo da história, a Pérsia se destacou sobre a Média. Nós percebemos no capítulo 6 de Daniel que Dario, o Medo, ele estabelece uma estratégia para governar. Ele nomeia 120 sátrapas.
Os sátrapas eram governadores de pequenas províncias na Babilônia. E acima desses 120, ele colocou 3 presidentes. E Daniel era um desses 3 presidentes. E o texto diz que Daniel começou a se distinguir sobre eles. E aí entrou um problema muito sério. Os sátrapas e os outros 2 presidentes, movidos de ciúme, eles propuseram a Dario que, durante um espaço de 30 dias, que ninguém se curvasse a um outro Deus, que ninguém fizesse preces a um outro Deus. Eles não poderiam de forma alguma, eles deveriam adorar apenas ao rei. Uma lei, então, foi sancionada. Quem a violasse seria lançado na cova dos leões. E então eles ficaram vigiando o profeta. E de repente, eles viram-no orando, fazendo as suas orações. Aliás, o texto diz que Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor. E nós temos aqui algumas características para essa oração de Daniel. Primeiro, foi uma oração pessoal. Ele estava diante de um grande problema, não se podia buscar a Deus durante aqueles 30 dias e teria que se adorar ao rei. Então ele orou ao Senhor por causa daquela situação calamitosa. Em segundo lugar, foi uma oração baseada na obediência. Ele estava ali, movido por princípios de obediência ao Senhor. Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Também foi uma oração perseverante. Não foi apenas uma oração ao levantar-se, ao deitar-se ou antes de tomar as refeições. Ele buscou o Senhor perseverantemente para que o Senhor lhe desse uma saída. Em quarto lugar, foi uma oração humilde. Ele se colocou de joelhos diante de Deus, pedindo que o Senhor lhe mostrasse a saída, a solução para aquele grande problema. Foi uma oração também de gratidão a Deus. Ele orava dando graças ao Senhor. Aquele mesmo espírito em Sadraque, Mesaque e Abidênego, que estavam para ser lançados na fornalha. Eles disseram, se Deus quiser nos livrará, senão não nos curvaremos diante de ti. Então Daniel, naquele espírito de ação de graças, ele começou a orar ao Senhor. E isso mostra que a sua oração também tinha o endereço certo. Daniel tinha fé que Deus poderia livrá-lo. Os sátrapas, isto é, os governadores daquelas províncias e os 2 presidentes, foram ao rei Dario dizendo, olha, Daniel, aquele que veio junto com os cativos de Judá, ora 3 vezes ao dia. Então Dario, penalizado, tentou ainda livrar Daniel da cova dos leões. E não conseguindo, porque os governadores e presidentes fizeram uso do peso de uma lei sancionada pelo rei, não havendo outra alternativa, Dario então enviou Daniel à cova dos leões. E ele passou a noite toda acordado. No outro dia, ele foi até a cova e disse, Daniel, dar-se-á o caso de que o teu Deus tenha te livrado? E naquele momento Daniel diz, rei, vive para todo sempre. O rei então alegrou-se em seu espírito, em seu coração. E é claro, isso foi um grande testemunho da fé de Daniel e do grande Deus que Daniel servia. Então Dario mandou que os acusadores de Daniel fossem punidos. Eles foram lançados naquela cova e foram devorados pelos leões que ali estavam. O nome do Senhor foi exaltado. Nós percebemos isso em Daniel capítulo 6 e 26. Tremam e temam diante de Deus. E nós percebemos também que no versículo 27, nós temos ali um testemunho do livramento de Deus. Deus nos livra dos leões. Esse capítulo 6 retrata uma história magnífica do livramento do Senhor para com seus filhos. E o Deus de Daniel é o mesmo Deus a quem servimos. Ele não muda nunca. É o Deus de ontem, hoje e eternamente. O texto de número 3 da nossa aula tem como título Os 4 últimos impérios mundiais. É só você olhar no capítulo 7 de Daniel. Nós temos aqui nesse capítulo 7 uma continuação do capítulo 2. Você se lembra que lá no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, ele viu uma grande estátua. E aqui no capítulo 7, você vai ver uma experiência retratada no capítulo semelhante ao que encontramos no capítulo 2. No capítulo 2, Daniel teve a visão de uma estátua, representando a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano.
Aqui no capítulo 7, Daniel tem um sonho e neste ele vê 4 animais. Existe algo que nós precisamos colocar aqui. O capítulo 7 de Daniel não está colocado em ordem cronológica. O capítulo começa dizendo assim: no primeiro ano de Beltsazar. No primeiro ano de Beltsazar. Você se lembra que Beltsazar morreu no capítulo 5 e o império da Babilônia caiu ali. E agora Daniel está se referindo ao período de Beltsazar. Isso significa que o evento desse capítulo 7 deve ser colocado antes do capítulo 5 de Daniel. Porque aqui o texto começa falando a respeito do primeiro ano de Beltsazar. Então, nesse período, Daniel teve um sonho. Ele sonhou com 4 animais. E esses animais, eles representam exatamente os reinos que viriam. Por exemplo, no capítulo 2, a cabeça do animal era a Babilônia, de ouro fino. O seu peito e os seus braços eram de prata, representando o Império Medo-Persa. A sua cintura e quadris eram de bronze, representando a Grécia, e as suas pernas eram de ferro, representando o Império Romano. Daniel viu 4 animais: um leão com asas de águia, viu também um urso, um leopardo e também um animal anônimo. O leão com asas de águia é um símbolo da Babilônia. Aliás, os babilônicos utilizavam justamente essa imagem de um leão com asas de águia. O urso é uma representação do Império Medo-Persa. O leopardo é uma representação do Império Grego. E aquele animal anônimo é uma representação do Império Romano. Eu já disse que é um animal anônimo, não há nome a respeito dele no texto. Ele só nos mostra algumas coisas. Em primeiro lugar, era um animal feroz, que demonstrava ter imensa força, capaz de esmagar todos aqueles que se colocavam na sua frente. Esta era a característica do Império Romano. Esse animal ele tinha 10 chifres e ele tinha um chifre pequeno. Esses 10 chifres, eles são correspondentes aos 10 dedos da estátua. Vocês se lembram que as pernas da estátua eram de ferro, os seus pés eram uma mistura de ferro e barro. E aqui nós temos esse animal tremendo, esse animal terrível, que representa o Império Romano, assim como as pernas de ferro da estátua e os seus pés, numa mistura de barro e ferro, representam o Império Romano. Esses 10 chifres representam, então, o Império Romano, 10 países, 10 reinos aliados ao Império Romano, assim como os 10 dedos da estátua, feitos de barro e de ferro, representavam o Império Romano. Esse número 10 aqui tem muito significado. Por exemplo, a besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 17, versículo 12, ela tinha 10 chifres. E ela é uma representação do anticristo. O anticristo vai reinar durante a grande tribulação. Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja e o anticristo terá pleno domínio sobre as nações. A ação do Espírito do Senhor será tirada e a igreja não estará mais aqui. E o anticristo, então, vai agir de uma forma totalmente livre. Esse animal feroz, então, ele tinha 10 chifres e, de repente, destaca-se um chifre pequeno que destrói 3 chifres. Este chifre pequeno representa exatamente o anticristo que vai emergir entre os 10 reinos. E, então, ele abaterá 3. Essas coisas irão acontecer no porvir. Elas irão acontecer no futuro e são estudadas através da escatologia. A Bíblia diz que vai surgir o homem iníquo, que terá aceitação do mundo inteiro para que governe nesse mundo. E ele é representado por esse chifre pequeno, visto na cabeça desse animal terrível, extremamente feroz, que representa o Império Romano. Então Daniel tem uma visão maravilhosa das coisas que acontecerão no porvir. Ele tem uma visão de um julgamento, de um ancião julgando e também da manifestação de Jesus Cristo nos céus, nas alturas. Eu quero ler esse texto com você. Está no capítulo 7 de Daniel, versículos 9 a 13. Acompanhe comigo essa leitura.
Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esses versículos, desde o 9 até o 13, é muito claro em colocar para nós o julgamento de Deus sobre os impérios, sobre os reinos, sobre o anticristo, a situação dos milhares diante do trono, participando desse julgamento e adorando ao ancião de dias, e a manifestação de Cristo nas nuvens. Isto é algo maravilhoso, porque esse livro ele foi escrito na duração do cativeiro de Judá na Babilônia, isto é, do ano 606 até mais ou menos no ano 537. E Deus estava dando a Daniel uma revelação a respeito dos reinos que ainda viriam. O Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano ainda não haviam se manifestado. E Deus também revela a Daniel a respeito das coisas futuras. Quando nós lemos o Apocalipse, nós percebemos as coisas alinhadas ali, numa total harmonia com as revelações que Deus deu a Daniel no transcurso da sua vida. Todos esses fatos estão relatados no livro de Daniel. Isso nos leva a adorar ao Senhor e a perceber a importância que esse livro tem. Ele é um livro importante do ponto de vista literário, do ponto de vista humano, mas, sobretudo, ele é importante enquanto livro inspirado por Deus. O texto número 4 da nossa aula tem como título o segundo e o terceiro impérios mundiais, a Pérsia e a Grécia. Os medo-persas caíram sob domínio dos gregos. E os gregos tinham um imperador chamado Alexandre o Grande. Começou a governar ainda jovem, aproximadamente 21 anos. Espalhou a cultura helênica pelo mundo inteiro. E o mundo inteiro passou a falar o idioma grego. E a cultura dos gregos disseminou-se pelo mundo inteiro. Em praticamente 12 anos, Alexandre o Grande dominou o mundo. E a história diz que ele morreu aos 33 anos, morreu ainda jovem. O versículo de número 8 do capítulo 8 de Daniel mostra o surgimento de 4 chifres notáveis. E no versículo 9, nós percebemos que destes saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esta é uma designação de Antíoco Epifânio. Esse foi um rei grego que reinou durante o período interbíblico. Era um homem perverso, perseguidor do povo de Israel. Um homem extremamente mau e voltado para tudo aquilo que desagrada a Deus. Proibiu o culto ao Senhor, sacrificou o povo de Deus, praticou toda espécie de coisas abomináveis ao Senhor. Porque Antíoco Epifânio é uma representação do anticristo. O anticristo, ele vai reunir os exércitos para pelejar contra o príncipe dos príncipes. Essa é uma designação do Senhor Jesus Cristo. Então, sem esforço de mãos humanas, ele será definitivamente derrotado. Assim acontecerá na batalha do Armagedon. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento da nossa exposição feita aqui. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.
Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Daniel e Apocalipse. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 3. O título dela é As 70 Semanas de Anos. O nosso curso, ele se propõe a discutir as questões do fim. Daniel e Apocalipse são livros tidos como escatológicos. Daniel teve visão de fatos já registrados na história, isto é, fatos ocorridos no passado, mas também tem a revelação de acontecimentos futuros. E por isso, Daniel e Apocalipse são livros estudados juntos. Repetindo, vamos apresentar hoje a nossa aula de número 3, as 70 semanas de anos. E nós temos alguns objetivos a serem alcançados com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de: primeiro, mencionar os 2 lugares do Novo Testamento onde a visão das 70 semanas é explicada e ampliada. Segundo, separar as 70 semanas de Daniel 9 em 3 grupos. Terceiro, dar os eventos associados com o começo das 70 semanas de Daniel, bem como os da última semana, a 60ª. Quarto, alistar pelo menos 3 eventos que terão lugar na última das 70 semanas de Daniel. Estes são os nossos objetivos e o texto de número 1 da nossa aula tem como título a oração de Daniel. Você pode encontrá-la em Daniel capítulo 9, versículos 1 a 23. Como dissemos na nossa introdução, o livro de Daniel trata de profecias, trata de fatos já ocorridos no passado, na duração da vida deste profeta e da ida e presença de Judá no cativeiro da Babilônia durante aqueles 70 anos e também o consequente retorno para a restauração de Jerusalém. O livro trata disso, mas também de profecias que acontecerão no futuro. As 2 principais profecias do livro de Daniel estão no capítulo 2 e no capítulo 9. No capítulo 2, Nabucodonosor tem aquela visão da estátua que tinha cabeça de ouro, ombros e braços de prata, estômago e quadril de bronze e pernas de ferro. Os seus pés eram uma mistura entre ferro e barro, e aí veio aquela pedra arremessada por uma mão que vinha do monte, atingiu aquela estátua em seus pés, os seus pés foram esmiuçados e a estátua destruída. No capítulo 9, nós temos a segunda mais importante profecia do livro de Daniel. E esta profecia nos traz a revelação das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas descrevem todo o período desde a saída daquele decreto para que Judá retornasse do cativeiro para Jerusalém e ali reconstruísse a cidade, até o final da grande tribulação, quando o anticristo será definitivamente preso e vencido através da batalha do Armagedon. As 70 semanas de Daniel são reveladas dentro de um contexto. É só você olhar Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2. O cenário histórico desta profecia pode ser definido com a seguinte frase: no primeiro ano de Dario. Historicamente, Daniel havia recebido essa revelação no primeiro ano de Dario. E ao termos essa afirmação, nos lembramos que o primeiro ano de Dario define também o início do Império Medo-Persa. A Babilônia havia caído. Daniel capítulo 5, aquela mão aparece escrevendo na parede e ali Beltesazar tem a revelação daquela escrita, de que o seu reino havia sido pesado numa balança, achado em falta e então tirado dele e entregue nas mãos dos medo-persas. Ao lermos o capítulo 9 de Daniel, nós percebemos que ele tinha uma biblioteca e provavelmente o livro do profeta Jeremias estava ali, porque Daniel faz alusão ao período de duração do cativeiro de Judá na Babilônia, afirmando que eles permaneceriam ali por 70 anos. E sabendo ele que Judá já havia cumprido os 70 anos de cativeiro, claro que no seu coração brotou a certeza de que era hora do povo retornar para Judá. Hoje nós temos muitos livros
Eu não posso precisar aqui quantos volumes Daniel tinha na sua biblioteca. Eu disse antes que provavelmente ele tivesse o livro de Jeremias, porque este profeta havia falado a respeito da duração do cativeiro. Hoje nós temos bibliotecas com milhares de volumes, inclusive temos o Novo Testamento. Daniel não dispunha do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento e que trata das revelações do futuro. Porém, hoje nós temos o profeta Daniel, temos o Apocalipse, todos os livros do Novo Testamento, temos as palavras de Jesus a respeito dos eventos do fim, por exemplo, Mateus capítulo 24, e temos toda uma gama de comentários focalizando exatamente as questões futurísticas, as questões escatológicas manifestas e reveladas através da Bíblia Sagrada. Daniel estava em oração. Aliás, o texto diz que ele estava em oração e jejum. É claro, ele foi um homem muito especial. O texto diz que o anjo vindo a ele lhe chama de homem muito amado. Era um homem sensível às necessidades da sua nação e também às promessas que o Senhor havia feito a Judá. E, sabedor de tudo aquilo, só lhe restava uma coisa: se consagrar ao Senhor e buscá-lo através da oração e do jejum. E ao lermos a oração de Daniel, nós percebemos que ele a faz incluindo um elemento indispensável, a confissão. Daniel 9, versículo 5, diz o seguinte, acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Muito interessante essa oração de confissão de Daniel. Ele conjugou os verbos na primeira pessoa do singular, se incluindo como alguém que havia cometido pecado e havia negligenciado os mandamentos do Senhor. É claro que ele pessoalmente não havia feito isso, mas ele se identificava tanto com a sua nação, que entendendo que as razões do cativeiro ficavam por conta do distanciamento do povo em relação aos mandamentos do Senhor, ele se incluiu, confessando ao Senhor os pecados da sua nação e suplicando pelo perdão do Senhor. Naquela oração, então, vem um anjo e responde às orações de Daniel. Capítulo 9, versículos 20 a 23, nos diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Daniel estava orando e de repente veio o arcanjo Gabriel e tocou Daniel naquele momento em que ele orava ao Senhor. Isso nos traz uma lição muito preciosa. Quando nos colocamos em oração, o Senhor nos responde pessoalmente, nos responde através dos seus anjos, os seus mensageiros. Nós não podemos ver com olhos físicos, em geral não podemos, mas há um mundo espiritual à nossa volta e quando nós oramos, o Senhor nos atende, o Senhor nos responde. O texto diz que o anjo veio voando, versículo 21. Nós não sabemos dizer exatamente se o sentido disso é literal. O que nós sabemos é que os anjos são seres espirituais com uma enorme capacidade de movimentação. Então Daniel usa essa expressão: veio um anjo a mim voando rapidamente. Nós estamos cercados por anjos. Aliás, já ministramos aqui um curso de angelologia. Eles são mensageiros de Deus aos homens. Daniel estava numa atitude de oração ao Senhor e Deus lhe envia aquele anjo com uma mensagem muito especial. Não era um anjo simples, era um arcanjo, isto é, chefe dos anjos. Você vai ver na sequência da leitura que Daniel só obteve resposta por causa da ação do arcanjo Miguel.
no sentido de remover todos os obstáculos e dificuldades no reino espiritual para que a sua oração pudesse chegar ao Senhor. No versículo 21, você encontra a seguinte expressão: me tocou a hora do sacrifício da tarde. O povo judeu, ele tinha 2 horários diários em que ele oferecia sacrifícios, em que ele buscava ao Senhor. Um era de manhã bem cedo, ao raiar do dia, e outro era naquele momento em que o dia declinava-se, isto é, quando o sol se punha e começava-se a entrar a noite. Ali o povo reunia-se outra vez para buscar ao Senhor e oferecer a Ele sacrifícios. E então no versículo 23, nós temos esta definição de Daniel. O anjo lhe diz: porque és muito amado. É maravilhoso saber que o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente nos ama. Isso nos dá conforto. A Bíblia diz que Ele é consistente em seu caráter. Ele não faz acepção de pessoas. E assim como Daniel era amado pelo Senhor, nós podemos descansar na certeza de que o Senhor nos ama com amor indizível, com amor profundo, com amor especial. O texto de número 2 da nossa aula tem como título a mensagem sobre as 70 semanas. Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o versículo de número 27. Eu quero fazer essa leitura com você, acompanhe comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse é o texto das 70 semanas de Daniel. E nós precisamos compreender bem essa profecia, pois ela é importantíssima para nós a respeito das coisas do fim. Nós temos aí 3 partes nesta profecia. Nós temos aí a determinação de 3 momentos na história da humanidade. É bom lembrarmos que as 70 semanas de Daniel referem-se a semanas de anos. Nós devemos nos lembrar que cada dia da semana representa um ano. E então devemos fazer a multiplicação e situar cada uma das 3 partes das 70 semanas de Daniel dentro do seu momento histórico específico. A divisão das 70 semanas, então, elas estão em 3 grupos: 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Quais são os eventos ligados às 7 semanas? Bom, nós dissemos que são semanas de anos e não de dias. Isso significa, então, que as 7 primeiras semanas, multiplicadas por 7 anos, representa, então, 49 anos. E esse período é coberto desde aquele momento em que sai o decreto para a reconstrução da cidade até o final dessa reconstrução. Ao estudarmos a história do retorno de Israel para Jerusalém, percebemos que eles gastaram exatamente 49 anos na reconstrução daquela cidade. O segundo grupo de semanas corresponde ao número 62, isto é, 62 semanas, ou 434 anos. Você vai encontrar isso no versículo de número 26 e 25.
E nessa leitura se percebe que ao final dessas 62 semanas, o ungido é morto. O que é que isso significa? Que a soma da primeira semana, mais a soma das 62 semanas, vai dar um período que cobre desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus Cristo, o ungido, e a consequente destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Isso significa, então, que desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém até a morte do ungido e a posterior destruição de Jerusalém, nós temos aí o cumprimento de 63 semanas. O primeiro grupo é uma semana apenas, o segundo, 62 semanas. E o período histórico abrange desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém até a morte do ungido e a destruição de Jerusalém no ano 70. A última semana, ela está colocada no período da grande tribulação. A expressão até o fim significa um intervalo. Nós temos um intervalo de tempo entre as 62 semanas cumpridas na destruição de Jerusalém e o início da última semana, que começa exatamente com o arrebatamento da igreja. A última semana de Daniel, isto é, a 60ª semana, terá o seu cumprimento na duração da grande tribulação. E nós devemos enfatizar que as 70 semanas de Daniel, elas estão mais do que para qualquer povo, ela está voltada ao povo judeu, ao povo de Israel. As 70 semanas de Daniel, então, estão colocadas dentro de 3 grupos. Em primeiro lugar, 7 semanas, quando sai a ordem para a restauração de Jerusalém. O segundo grupo são as 62 semanas. O ungido é morto, isto é, o Messias é morto, e Jerusalém é totalmente destruída. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e após a destruição houve também a dispersão do povo de Israel pelo mundo inteiro. Retornaram apenas no ano de 1948 e continuam ainda retornando para a terra prometida. A última semana, ela está ligada à manifestação do anticristo e uma aliança afirmada entre o anticristo e as diversas nações do mundo. E você, ao ler, por exemplo, o versículo de número 27 do capítulo 9 de Daniel, você vai perceber que essa aliança, ela é feita em 2 partes. Numa primeira parte, isto é, 3 anos e meio, o anticristo mantém o acordo feito com as nações. Após essa primeira metade da última semana, esse acordo é quebrado e então o mundo entra num estágio de tribulação, no sentido mais extremo possível do termo. As 70 semanas, então, tem essa classificação e essa divisão em grupos. 7 semanas, 62 semanas, intervalo e uma última semana. Nós estamos colocando nessa aula que as semanas aqui são semanas de anos e não semanas de dias. O texto de número 3 da nossa aula tem como título uma análise das 70 semanas de Daniel. Eu quero ler com você outra vez o versículo de número 24. Ele nos diz o seguinte: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Você percebeu que esse versículo começa com a expressão 70 semanas estão determinadas. Quem determinou? O Senhor, o Deus da história. Ele não está apenas assentado num alto e sublime trono, mas ele habita num coração contrito e quebrantado. Isso significa que ele é o Senhor da história. E 70 semanas estão determinadas. Desde aquele momento em que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, ao final dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, até o último momento da existência humana nesse planeta Terra.
A parte A desse versículo diz o seguinte: para fazer cessar a transgressão. Nós temos aqui Deus estabelecendo um momento histórico para também tratar com o seu povo. Essa expressão significa aqui um efeito terapêutico. Nós temos as razões para que o povo fosse para o cativeiro. Eles haviam abandonado ao Senhor, transgredido, praticado a idolatria, mas agora, dentro do estabelecimento dessas 70 semanas, a transgressão cessaria. Isto é, o Senhor estaria tratando com o seu povo. O versículo diz também, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. O povo havia pecado e ido para o cativeiro, mas o Senhor iria curar o seu povo e dar fim aos seus pecados e expiar a iniquidade. Esse versículo também diz para selar a visão e a profecia. 70 semanas que selam a visão. Isto é, nos dá um escopo, uma visão da história do povo de Israel, até o arrebatamento da igreja, estabelecimento da grande tribulação e final dos 7 anos de tribulação com a batalha do Armagedon e a derrota final do anticristo. Para ungir o Santo dos Santos, o que nós percebemos é que na grande tribulação, o Espírito Santo não estará agindo aqui de uma forma maciça, de uma forma densa, como faz hoje, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que a grande tribulação será um período de transgressão e de prática do pecado num nível mais insuportável possível. Então, o Senhor terá que ungir o Santo dos Santos. Quando Jesus se manifestar nas nuvens, estabelecer aqui a grande tribulação e então retornar com os seus para vencer a Satanás definitivamente, colocando seus pés no Monte das Oliveiras e através da batalha chamada de Armagedon, derrotar Satanás definitivamente, ele também ungirá o Santo dos Santos. Isso acontecerá no final de todas as coisas. O Senhor voltará para buscar a sua igreja e Satanás, ele fará uma aliança, é claro, uma falsa aliança com aqueles que estarão aqui para governar durante 7 anos. E quando ele romper com essa aliança, na metade desses 7 anos, Israel será perseguido de uma forma feroz. E quando ele estiver na iminência de ser tragado, derrotado por Satanás, o Senhor se manifestará e então Satanás será derrotado e o povo será colocado em vitória para todo sempre. O texto número 4 da nossa aula tem como título uma análise das 70 semanas. Nós estamos continuando o assunto das 70 semanas de Daniel. E eu quero ler com você de novo Daniel capítulo 9, versículo 27. Acompanhe comigo essa leitura. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Você percebeu essa leitura? É claro, são leituras de difícil interpretação. Todas essas profecias futurísticas do livro de Daniel e do Apocalipse não são fáceis de serem interpretadas, mas algumas têm a sua interpretação na própria leitura. E esse texto é muito claro. O versículo começa dizendo, ele. Esta é uma designação do próprio anticristo. Esse pronome trata-se sobretudo do anticristo. Fará firme aliança. É claro, essa aliança não será tão firme assim, porque estará colocada em bases falsas. O anticristo estabelecerá um acordo com Israel e com as demais nações, porém esse acordo será rompido na metade da semana. Você tem aí a expressão com muitos dentro desse versículo. E essa expressão, ela inclui, é uma referência ao povo de Israel. A expressão por 1 semana, por sua vez, designa exatamente o final das 70 semanas profetizadas por Daniel. Você se lembra que são 3 grupos. O primeiro grupo, 7 semanas. O segundo grupo, 62 semanas. E o terceiro grupo, 1 semana.
totalizando 70 semanas. Esta última semana, ela designa aquele período entre o arrebatamento da igreja e o final da grande tribulação. Você tem a seguir a expressão na metade da semana, isto é, 3 anos e meio após o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. O que vai acontecer nessa metade, isto é, nesses 3 anos e meio? O acordo, a aliança será rompida. Por quê? Porque fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós percebemos aí que Israel então vai romper com o anticristo. E então você tem a expressão sobre as asas das abominações. O anticristo virá. O acordo vai ser rompido nos primeiros 3 anos e meio. E um período de grande tribulação, nas asas das abominações. Isso designa um período de obscurantismo e de extremo sofrimento por parte do povo de Israel. Ele virá nessa circunstância. Aliás, a expressão que está aí é virá o assolador. Esta é uma referência ao anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Destruição de quem? Do próprio anticristo. Isso vai acontecer quando ele estiver prestes a derrotar Israel. O Senhor que arrebatou a igreja há 7 anos atrás e a levou para estar consigo, voltará outra vez, agora com os arrebatados, com os santos, com os salvos, para vencer o anticristo e estabelecer aqui o seu reino milenial. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento dessa exposição feita aqui. E a nossa grande esperança é justamente essa, que um dia Jesus vai se manifestar nas nuvens e vai nos arrebatar para estar com Ele para todo sempre. Eu espero que você esteja bem preparado para este grande momento. As pessoas preparadas são aquelas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, foram perdoados, justificados e os seus nomes escritos no livro da vida. Deus te abençoe, estaremos juntos no nosso próximo encontro. Até a próxima. Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Daniel e Apocalipse. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 4. O título dela é As Últimas Revelações de Daniel. Nós vamos fazer uma abordagem desde o capítulo 10 até o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de algumas coisas. Primeiro, identificar quem é o ser que Daniel viu na visão de Daniel, capítulo 10. Segundo, dar a época geral tratada em Daniel, capítulo 11, versículo 1 até o versículo de número 34. Terceiro, relatar o assunto central de Daniel, capítulo 11, versículos 35 até o versículo 45. Quarto, dizer que assuntos são abrangidos em Daniel, capítulo 12. Estes são os nossos objetivos. E o nosso texto de número 1 tem como título O Preparo de Daniel para as Últimas Revelações. Nós estamos no capítulo 10. Esse capítulo, ele revela algo muito especial na vida do profeta Daniel. Ele teve uma visão. Tudo aconteceu no 3º ano de Ciro. Você se lembra que Ciro foi o homem, foi o monarca que decretou o retorno do povo de Judá até Jerusalém. Isso aconteceu no 1º ano do seu reinado. Capítulo 10, então, ele está situado dentro desse contexto histórico e ele traz uma visão muito especial. Aliás, nós podemos agrupar o capítulo 10, 11 e 12 numa sequência de eventos e é isso que vamos fazer na duração desta aula. Você se lembra que no capítulo 2 de Daniel, no capítulo 4 e no capítulo 5, Daniel revelou sonhos
e situações voltadas para a vida das pessoas. Por exemplo, no capítulo 2, ele deu a Nabucodonosor a revelação do que ele havia sonhado e também deu a interpretação do seu sonho. No capítulo 4, Daniel, ele interpretou para Nabucodonosor, ele disse o que seria do futuro daquele monarca, do seu enlouquecimento e separação do reino dos homens. Ele iria conviver com os animais. No capítulo 5, aquela mão aparece escrevendo na parede. E então decreta-se o final de Beltesazar e do império da Babilônia. Nós temos aí então Daniel revelando fatos, visões, sonhos e situações da vida dos outros. Porém, no capítulo 9, Daniel tem a sua própria visão. E também no capítulo de número 10. No capítulo 9, por exemplo, ele recebe a visita de um elevado anjo de Deus. Nós já falamos isso na última aula. Ele recebeu Miguel, o arcanjo, e ele recebe também a revelação das 70 semanas. No capítulo 10, ele tem uma visão do Filho de Deus. Aliás, leia o capítulo 10 todo e você vai ver que Daniel contempla o Filho de Deus. Nós temos ali uma teofania. O Senhor Jesus, revelado no Antigo Testamento, apresenta-se a Daniel. E ele então cai prostrado, de rosto em terra. E o anjo toca nele e fortalece-o outra vez, restabelecendo a sua energia e a sua força. O início da leitura do capítulo 10 nos traz a expressão, foi revelada uma palavra. Isso nos ensina algo muito especial. Nós temos um Deus que nos revela o futuro. Nós temos um Deus que fala conosco pessoalmente, mas fala também sobre a história da humanidade como um todo. Ao ler esse texto, nós percebemos que Daniel, ele estava em verdadeira aflição de alma. O texto diz que ele permanece triste por 3 semanas completas, e ele não come manjar desejável. Ele permanece ali em oração e em jejum. E então Daniel, perseverando nessa oração e jejum por 21 dias, ele teve então esta visão. Eu quero ler com você o capítulo 10, versículo 12. Acompanhe comigo aí na tela da sua televisão. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Isso é algo glorioso. Daniel estava triste na sua alma, no seu espírito, se coloca em oração durante 21 dias e então apresenta-se um anjo e diz que foi por causa das tuas palavras e das tuas orações que eu vim. Daniel queria simplesmente a compreensão, o entendimento da visão que ele havia tido. Esse é um princípio excelente. Nós devemos buscar a compreensão, o entendimento das coisas que estão registradas e reveladas na palavra do Senhor. O que tivemos em Daniel, capítulo 10, versículos 4 a 9, foi exatamente uma teofania, isto é, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Daniel viu aquele ser maravilhoso, seu corpo era como de berilo, os seus olhos eram como chamas de fogo, a sua face era como um relâmpago e a sua voz era como a voz de muitas gentes, era como a voz de uma multidão. Daniel estava tendo uma visão parecida com a de João lá no Apocalipse, lá na ilha de Pátimos. Ele estava vendo o próprio Senhor Jesus Cristo. A diferença é que João contemplou o Cristo que já havia vivido entre os homens, o Cristo histórico, que foi revelado a ele de uma forma espetacular, sobrenatural. E Daniel ali estava tendo uma visão do Cristo pré-encarnado. Daniel estava vendo o Messias, que ainda viria. Era uma visão gloriosa. E então aparece um anjo. Na verdade, Daniel tem a visão de 2 anjos às margens do rio Ulai. Um anjo de uma margem e um outro anjo do outro lado, na outra margem. E ele tem uma visão do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado sobre as águas do rio. E o que ele viu foi algo tão estupendo. O efeito daquela visão em Daniel foi aterradora.
Ele se sentiu sem forças nas suas pernas e então ele foi jogado ao chão, sem energia e sem forças. Há um mundo espiritual à nossa volta e nós não podemos ignorar isso de forma alguma. Daniel estava tendo uma visão muito clara do mundo invisível que nos cerca. E então o anjo começa a trazer revelações a Daniel. Ele fala a respeito do príncipe do reino da Pérsia. Essa expressão, príncipe do reino da Pérsia, designa um ser poderoso, porém diabólico. É uma designação do anticristo. É isso que nós temos nos capítulos 10, 11 e 12 do profeta Daniel. É claro que as revelações em cada um desses capítulos são revelações diferentes. Por trás de cada um dos fatos ali, nós encontramos coisas que ainda ocorrerão, eventos que ainda se sucederão na história do povo de Israel. Aquele anjo veio por causa do estado de espírito de Daniel e da sua necessidade de compreender o que Daniel havia visto. Aliás, essa expressão do versículo 14, ela é muito interessante. Eu vou lê-la para você. Vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Essa expressão concerne, acima de tudo, a Israel. Nos últimos dias é uma designação da grande tribulação. E aquele anjo veio para trazer compreensão a Daniel. Ao mesmo tempo, ali, ele fortalece aquele homem que se sentia sem forças humanas para prosseguir, tendo aquelas visões e buscando a compreensão do que estava vendo. O anjo lhe fortaleceu. Assim também, os anjos nos fortalecem, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nos fortalece em cada jornada diária que enfrentamos. Nas nossas lutas, tribulações, dificuldades, Ele está conosco, nos fortalecendo. Nesse texto, por 5 vezes, o anjo promete fortalecimento a Daniel. E da mesma forma, nós somos robustecidos, nós somos trabalhados na nossa vida espiritual, emocional, física, para que suportemos os pesos e as dificuldades que enfrentamos diariamente. O texto número 2 da nossa aula tem como título Antivisão de Israel no período interbíblico. É isso que está no capítulo 11. Ele nos oferece uma antivisão do período interbíblico. Por que antivisão? Porque o período interbíblico ainda não havia ocorrido. Daniel estava tendo revelações de eventos futuros. O reino, isto é, o Império Medo-Persa, cairia debaixo do domínio grego. Alexandre o Grande, ele conquistaria o mundo de então. E após Alexandre o Grande, após a sua morte e a derrocada do Império Grego, nós temos ali 400 anos, que vai desse período até a encarnação de Jesus Cristo. E esse período nós chamamos de período interbíblico. Os primeiros 35 versículos do capítulo 11 abrange aproximadamente 500 anos de história bíblica, desde Ciro o Persa até o final da independência de Israel enquanto nação, debaixo do domínio dos irmãos Macabeus no ano 63 a.C., quando Roma assumiu o controle de Israel e o controle do mundo antigo. Nós temos aí alguns impérios, por exemplo, o Medo-Persa, 539 a.C., o Império Grego, 332 a.C., o Império dos Macabeus, 167 a.C., e depois Roma, 63 a.C., que tem como fato marcante em relação a Israel a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Depois da destruição, o povo de Israel foi dispersos. Nessa profecia do capítulo 11, nós temos aí uma inclusão dos Medo-Persas. Você percebe no versículo 1 e 2 do capítulo 11 a seguinte expressão: Dario o Medo. Este é o mesmo Dario de Daniel, capítulo 5, versículo 31. Você se lembra que o Império Medo-Persa tomou a Babilônia. Nós temos ali uma coligação de forças. Dario o Medo e Ciro o Persa.
duas nações que se ajuntaram para dominar o mundo de então. No versículo 2 do capítulo 11, nós temos a seguinte expressão: 3 reis se levantarão na Pérsia e o quarto, nós vemos aí então 4 reis. 4 reis que governaram no Império Medo-Persa. Vamos listá-los aqui em nossa aula. O primeiro, Assuero, filho de Ciro, reinou entre 529 e 522 a.C. Ele é conhecido na história como Xerxes I e também Cambises II. Ele é mencionado em Esdras, capítulo 4, versículo 6. O segundo rei, Artaxerxes I, reinou entre 522 e 521 a.C. Foi conhecido na história como Esmeredes. É mencionado em Esdras, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 11. Dario II é o terceiro rei, filho de Artaxerxes. Reinou entre 521 até 485 e ele é mencionado em Esdras, capítulo 4, versículo 5. Ele é conhecido na história por Dario Estaspes, ou simplesmente Estaspes. Foi ele quem ordenou a conclusão do templo. Você se lembra que o povo retornou, eles receberam oposição de quem morava ali nas imediações de Jerusalém, a continuidade da construção foi impedida, o rei, atendendo às solicitações dos samaritanos, ele impediu que a obra prosseguisse. E então esse rei, isto é, Dario II, ordenou que a obra então fosse concluída. Você pode ler sobre esse rei em Esdras, capítulo 6. O quarto, Assuero, que é o esposo de Ester. É só você ler aí, Ester, capítulo 1, versículo 1. Foi o mais rico e poderoso entre os monarcas. E ele reinou entre 485 e 465. A história secular o chama de Xerxes II. É claro que nós não temos aqui todos os reis nessa profecia. Temos apenas esses 4 que tiveram uma posição de destaque na história dos Medo-Persas relacionada ao povo de Israel. Nós temos aí também, em Daniel capítulo 11, versículos 3 e 4, uma profecia a respeito da Grécia. Acompanhe comigo o que está escrito no versículo de número 3. Depois se levantará um rei poderoso. Que rei poderoso é esse? Alexandre o Grande. Ele, em 336 a.C., iniciou as suas guerras e as suas conquistas. E em 331, ele venceu a Pérsia. Alexandre o Grande morreu no ano 323, aos 33 anos de idade. Se você fizer as somas, perceberá que desde o início das conquistas de Alexandre até a sua morte, nós temos 13 anos. Isso significa que ele levou 13 anos para conquistar todo o mundo de então. O versículo 4 de Daniel capítulo 11, ele prossegue falando a respeito do Império Grego. E aqui, nesse versículo especificamente, ele coloca a derrocada, o final do Império Grego. Quero ler com você esse versículo. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Esse versículo ele é rico em informações a respeito do Império Grego. Veja que ele diz o seguinte: mas no auge o seu reino será quebrado e repartido. Alexandre o Grande tinha apenas 33 anos de idade e tinha 13 anos de trabalho na tentativa de conquistar o mundo. Então, nesse auge, o seu reino foi quebrado, isto é, ele foi morto. E nesse versículo nós percebemos que o seu reino, que o seu império não seria repassado à sua posteridade, isto é, para a sua esposa, para os seus filhos. E nós percebemos pela história que ao cair o Império Grego, todas as terras, todos os territórios foram divididos entre os seus 4 generais, e não para os seus filhos, e não para os seus descendentes. É muito interessante, nos causa perplexidade, contemplarmos, vermos como essa profecia do capítulo 11 de Daniel é específica e clara.
em revelar fatos a respeito de um império que nesse momento da história já passou, mas que naquele momento em que Daniel vivia, constituía-se em um fato futurístico, em algo que aconteceria num futuro ainda distante. O versículo número 5 do capítulo 11 do profeta Daniel fala sobre o rei do sul. Essa é uma designação de Ptolomeu, que é um dos 4 generais, para quem o território dominado pela Grécia fora dividido. Essa é uma designação, então, daquele que reinava no Egito. Os versículos 13 a 19 nos fala a respeito de Antíoco III, também chamado o Grande. E nos versículos 21 a 35, nós temos aí uma designação do caráter e das atitudes nefandas de Antíoco Epifânio. Alguns autores chamam Antíoco Epifânio de o anticristo do Antigo Testamento. E nós temos aí no versículo 21 a expressão, um homem vil. Antíoco Epifânio foi o grande perseguidor do povo de Israel. Fez coisas absurdas, inclusive chegou ao cúmulo de sacrificar um porco num altar no templo em Israel. Quando mencionamos Antíoco Epifânio, devemos vinculá-lo sempre como homem vil, como homem que perseguiu o povo de Israel e que é, para nós, uma ilustração, um símbolo do anticristo que um dia vai se manifestar nesse mundo. O texto número 3 da nossa aula tem como título O futuro conflito entre Israel e o anticristo. Você pode perceber isso desde o capítulo 11, versículo 35 de Daniel, até o versículo 45. Só para lembrá-lo, até o versículo 35, o capítulo 11 de Daniel trata de fatos já ocorridos na história. Do versículo 35 em diante, ele começa a relatar fatos que ainda vão ocorrer. E então você vai encontrar a expressão até o tempo do fim. Esta é uma alusão aos fatos que ainda não ocorreram. Esse grupo de versículos, que começa no 36 até o 39, eles nos revelam então fatos não ocorridos durante a história. Ele nos traça um quadro profético a respeito do anticristo. Eu quero ler com você apenas o versículo de número 36. Você poderá fazer uma leitura até o versículo 39. E então você terá uma imagem mais clara a respeito da presença do anticristo nesse versículo. Acompanhe comigo o de número 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Nós percebemos nesse versículo, de uma forma muito clara, que ele está falando do anticristo. Ele vai falar coisas incríveis contra o Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas. Será um oponente feroz a toda a revelação que Israel e a igreja recebeu através das Escrituras Sagradas sobre um Deus que criou tudo e sustenta todas as coisas. Esses versículos, então, falam da prosperidade, entre aspas, é claro, do anticristo. Ele vai reinar com mão poderosa. Contudo, todas as coisas que a Bíblia descreve a respeito dele, essas coisas se cumprirão. Do versículo 40 até o 44, nós temos aí algumas expressões, por exemplo, Reino do Norte, Reino do Sul. E quando esses versículos falam do Reino do Norte, eles não estão se referindo à Síria, cujo rei era Antíoco Epifânio. Esses versículos estão se referindo a um reino do norte que ainda aparecerá no contexto da história mundial. E aí nós percebemos guerras, lutas entre esse reino do norte e os reinos do sul. Esse reino do norte é uma designação do anticristo. E nós temos aí o reino do sul, que não será exatamente o Egito, mas, conforme o autor do nosso manual, será um grupo de nações que inclui países da África e países da Europa, que vão pelejar entre si. Segundo essa profecia, Israel será invadido pelo reino do norte,
Isso é claro. É só você fazer uma leitura nesses versículos, isto é, entre o 40 e o 44. E então, quando Israel estiver para ser destruída, o Senhor se manifestará. Nós temos aí à frente dessas nações do norte, isto é, nós temos aí como rei do norte o próprio anticristo, a besta que vai invadir Israel. Por exemplo, no versículo 41, nós temos a seguinte expressão: entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Se você prosseguir a leitura desse capítulo 11, desde o versículo 36 até o 45, você vai perceber que o personagem central desses textos é o anticristo. Este que vai reunir em torno de si as nações. E na grande tribulação, na segunda metade da grande tribulação, quando ele estiver para destruir Israel, o Senhor retornará com aqueles que foram arrebatados. E então, Satanás, o anticristo, a besta, será definitivamente derrotada. O texto de número 4 da nossa aula tem como título As Últimas Coisas quanto a Israel. É só fazer uma leitura do capítulo 12 e este capítulo vai estar falando justamente das últimas coisas. Por exemplo, o capítulo 12 de Daniel focaliza a grande tribulação, em primeiro lugar, a ressurreição dos mortos, em segundo lugar, a recompensa dos justos, em terceiro lugar, e o castigo eterno dos ímpios. Nós temos esses 4 temas do futuro, temas voltados para a escatologia, que são tratados no capítulo 12 de Daniel. No versículo 1, nós começamos a nossa leitura com a seguinte expressão: nesse tempo. A que tempo o versículo se refere? Àquele momento em que o anticristo surge, àquele momento em que o anticristo emerge no cenário mundial. Isso vai acontecer durante a grande tribulação. É só você continuar lendo o versículo 1 do capítulo 12 e você vai perceber que aquele será um tempo de angústia, como tal jamais houve. Ao lermos, por exemplo, Mateus capítulo 24 e 21, nós conseguimos harmonizar o capítulo 12 de Daniel, versículo 1, com o capítulo 24 de Mateus, versículo 1, porque eles descrevem o quadro e o cenário da grande tribulação. No versículo 4, nós percebemos que o cenário no qual o anticristo vai surgir será de grande avanço na ciência. Avanço na área de transportes, avanço na área da educação, avanço na área das descobertas em termos de tecnologia. Será um mundo ultra avançado. Não é exatamente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. É claro que o homem poderá ainda avançar muito mais, mas o momento que estamos vivendo, ele é caracterizado exatamente por avanços na área da pesquisa, na área da investigação científica, e o mundo de hoje é um mundo da alta tecnologia. Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala justamente disso. E no versículo de número 7, nós temos a seguinte expressão: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa sentença, essa expressão, designa exatamente os 3 anos e meio da grande tribulação, que será o pior momento de angústia e sofrimento do povo de Israel. Essa expressão designa a segunda metade dos 7 anos, caracterizados por grande tribulação. O versículo de número 8 diz o seguinte: eu ouvi, porém não entendi. Esta era a grande angústia de Daniel. Ele estava ouvindo e não entendia. E isso deve ser também a nossa inquietação. Ao lermos a palavra de Deus, devemos buscar entendê-la. Em Mateus 24 e 15, nós temos a seguinte expressão: quem lê, entenda. Ora, se eu estou lendo as Escrituras Sagradas, que eu entenda aquilo que é fruto da minha leitura. E nós podemos fazer isso de diversas maneiras: orando, buscando ao Senhor, jejuando, fazendo pesquisa bíblica, fazendo leitura, porque é de fundamental importância que entendamos aquilo que estamos lendo. O período da grande tribulação será dividido em 2 partes. É só ler Daniel capítulo 12, versículos 11 e 12. E nós temos ali a contagem desse tempo.
7 anos divididos em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Que o Senhor nos ajude e que sejamos preparados para, no arrebatamento da igreja, sermos transformados e levados ao seu encontro e estaremos com Ele para todo sempre. Chegamos ao final da nossa aula, que Deus possa abençoá-lo de uma forma muito especial e queremos tê-lo no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.